Programa Um Novo Olhar. Olá, uma excelente tarde para você que nos acompanha aqui no programa Um Novo Olhar. É sempre um prazer ter a sua audiência. E o tema de hoje ele está muito especial. Hoje nós temos aqui um profissional especializado em hipnoterapia. Você conhece? Você já ouviu falar sobre hipnoterapia? O papo de hoje vai ser muito legal. Sempre agradecendo as perguntas que vocês mandam, porque são através das dúvidas de vocês que nós fazemos esse programa. Então, quero dar aqui as boas-vindas ao Rodrigo Reis, o nosso hipnoterapeuta. Tudo bem, Rodrigo? Seja muito bem-vindo ao programa Um Novo Olhar. Tudo bom, Michele? Muito obrigado pela oportunidade, principalmente para falar um pouco mais sobre a hipnoterapia, hipnose, né? Tirar os mitos, tirar os medos, entender que é uma prática natural, é uma técnica bacana, né? Então, eu estou aqui muito feliz com esse convite. Que legal. Muito obrigada, Rodrigo, pela sua participação. Tenho certeza que vai ser aí um programa que a gente vai esclarecer muitas coisas sobre a hipnoterapia. E eu já quero começar, Rodrigo, com essa primeira pergunta, que é o que é, de fato, a hipnoterapia? Eu sei que tem muitos mitos aí sobre, né, essa técnica, esse tipo de terapia, mas conta um pouquinho sobre o que é a hipnoterapia, Rodrigo. Vamos falar de uma maneira bem simples, tá? Hipnoterapia é qualquer técnica que você usa, seja ela terapêutica ou psicoterapêutica, com o uso integrado da hipnose. Então, por exemplo, a última coisa que eu sei o que um hipnoterapeuta está fazendo é o que ele faz. Então, uma pessoa vira para mim e fala: Rodrigo, eu conheço um hipnoterapeuta, ele faz a mesma coisa que você. Então, eu falei: olha, é meio difícil. Por quê? Porque é uma prática livre. Então, você pode pegar, por exemplo, um psicoterapeuta, por exemplo, um terapeuta cognitivo-comportamental, né, que vai utilizar técnicas, sei lá, de expositivas, de sensibilização sistemática, alguma técnica mais aliada à hipnose. Então, isso tende a abreviar o processo, facilitar mais o processo. Como você pode ter um outro lado também, você pode ter, talvez, terapeutas mais holísticos que vão usar a hipnose para promover ali uma experiência mais mística. Então você sabe que não existe muito um protocolo, um padrão, né? Então é a utilização da hipnose junto com o processo terapêutico. E no meu caso, Michele, eu utilizo a hipnose regressiva, né? É um trabalho que eu gosto muito, né? Existem aí um monte de divergências, opiniões, né, sobre essas questões éticas de fazer regressão, questões científicas, o que isso realmente tem a ver com memórias? Será que são memórias que estão sendo criadas? Será que são reais? Essas experiências de outras vidas, né? Então, a hipnoterapia regressiva ela cai um pouco nessas condições ali que as pessoas ficam meio que elencando, elevando para uma discussão, mas eu acho que é uma técnica muito bacana, porque você vai buscar as origens, as raízes de eventos de alta carga emocional ou traumas que ainda estão ali arraigados, de alguma maneira, dentro da gente, transformados em emoções, e essas emoções estão integradas de uma maneira inconsciente na nossa forma de agir e pensar. Por isso que cada um tem a sua individualidade, a sua percepção subjetiva de mundo. Então eu trabalho com a hipnoterapia regressiva, que eu acho que é muito bacana e muito interessante e, às vezes, em muitos casos, até eficiente. Que legal, olha aí, muito bom. Então, hoje a gente vai ter aí muitas informações e eu já tenho uma participação aqui do Fernando Sampaio, que ele é de Belo Horizonte, e ele pergunta, Rodrigo, em qual momento ele deve buscar uma hipnoterapia? Qual é Tá, o momento de buscar uma hipnoterapia, Rodrigo? tá. Levando em consideração que a hipnose pode ser integrativa, ou seja, ela pode estar aliada a qualquer metodologia terapêutica, né? Cabe ao profissional que está usando saber o momento que vai utilizar dessa técnica associada ao seu procedimento terapêutico, né? Mas muitas pessoas decidem buscar a hipnoterapia. Eu acho que a hipnoterapia ela é muito boa ao que ela se presta, a gente só tem que entender agora ao que ela se presta, porque senão as pessoas vão buscar a hipnoterapia
Eu estou com unha encravada, eu estou com um problema, às vezes, biológico, tem um vírus, não faz sentido. Então, em geral, a hipnoterapia ela é muito indicada para sintomas de fundo emocional. Condições, talvez, estados depressivos, ansiosos, medos, traumas, fobias, né? Eu, particularmente, apesar de haver pessoas que trabalham com vícios, com luto, não é a minha área, né? Eu não trabalho com vício, com luto e com fobias. Eu trabalho mais com essas questões de medos, angústias, traumas do passado, a famosa criança interior que a gente vai trabalhar com ela. Essa é o que eu fui me direcionando. Não porque eu quis, é porque casualmente é, foram havendo casos e eu fui me especializando mais nessas condições. Então, quem deve buscar hipnoterapia? A hipnoterapia é um processo natural, né? Não tem, a princípio, contraindicações, contanto que o profissional seja um profissional experiente, que tenha, no mínimo, uma noção sobre as psicoterapias, um pouco de neurociência, não precisa de muito, mas é preciso que ele tenha um histórico, né, bom, vários cursos para integrar, porque tem pessoas que estão começando agora, fizeram um curso online e estão no processo ainda de testagem desta técnica. Né? Não há nada errado, todo mundo começa, mas eu acho que vale sempre salientar essa observação sobre currículo, sobre como que esse profissional trabalha, para que você saiba. Então, procurar isso, a hipnose. A hipnoterapia, ela não é uma terapia, isso tem que ficar bem claro. Ela é um processo breve, ela é um elemento complementar, né, que pode gerar um autoconhecimento, pode ajudar a facilitar a sua relação com traumas do passado e pode, então, ser um elemento complementar no seu processo psicoterapêutico. Legal, show, importante mesmo reforçar, né, que não é uma terapia, que realmente é um complemento, bem Não é legal. ligado, não existe concorrência. As pessoas, às vezes, Michele, acham que profissionais falam, não, o hipnoterapeuta vai concorrer com o meu processo terapêutico ou vai atrapalhar o meu processo. Não, não existe isso. É um trabalho conjunto, porque cada um vai atuar numa área do psiquismo humano e vai ajudar este cliente ou paciente a se autoconhecer. Então, é um trabalho que por exemplo, tenho parceria com vários colegas psicólogos, né, onde eles falam assim, Rodrigo, aqui deu uma estagnada, será que você pode complementar com a hipnoterapia? Eu falo, claro, vamos ver, vamos conversar com o seu paciente e entender até onde que a gente pode ir dentro da hipnose regressiva. Muito bom, que legal, essas parcerias são importantíssimas. Temos mais uma participação aqui da Andréia Firmino, ela é de São Paulo, Rodrigo, e aí ela quer saber como que funciona uma sessão de hipnoterapia. Vamos para a parte prática agora, né? Legal. Como quando eu escolho, então vou fazer a hipnoterapia. O que acontece ali dentro da sala? Como que é? Vamos lá, Fernanda, né? Fernanda, eu, É, eu divido a, esse processo em duas partes. Eu acho muito imprudente já chegar a pessoa e já fazer uma sessão com hipnoterapia regressiva sem explicar como é que é esse processo. Então, eu divido isso em duas conversas, né, em dois momentos, porque primeiro eu inicio com a psicoeducação, que é alinhar as expectativas, né? O que, que a pessoa vai... Porque tem pessoas que acham, Michele e Fernanda, que a pessoa vai, chega lá e eu vou ficar inconsciente, eu vou dormir, você vai apagar uma memória, né? Eu vou esquecer de tudo? Não, não existe nada disso. Claro que a gente pode conversar sobre isso. Ninguém esquece nada, você não fica inconsciente, você não dorme, né? Então é bom já esclarecer tudo isso aqui. Você está sempre consciente do processo. A gente vai trabalhar com lembranças e com memórias, né? Onde você vai revisitar esses momentos, né? Para que a gente possa dar uma outra compreensão sobre aqueles fatos, principalmente rever as cargas emocionais ligadas àqueles eventos. Então, isso a psicoeducação vai
explicar, vai explicar como é que funciona a nossa memória emocional. Então, tudo isso ali a gente faz um primeiro momento, que é uma conversa, e que também eu vou conhecer essa pessoa. Cria-se essa aliança terapêutica. Aí, no segundo momento, aí sim, a gente vai para a sessão efetivamente. Aí, vou explicar direitinho. A pessoa deita ali no seu divã, às vezes numa poltrona, e ali a gente vai fazer um processo que é uma indução, né? Hipnótica, vamos falar assim, vamos fazer um processo que ela fique, que a gente tem um termo chamado downtime, ou seja, uma interiorização, né? Então, nesse processo, ela já vai sendo induzida a esse momento de hipnose, que é uma hipnose leve, no processo terapêutico é uma hipnose leve, aí a gente vai buscar essas emoções vão ser afloradas, e a emoção, porque a forma que eu trabalho, a emoção é muito diretiva, cirúrgica e assertiva. Com a emoção aflorada, justamente essas emoções que estão ligadas a esses seus sintomas de alta carga emocional, às vezes as pessoas estão em processos depressivos, medos, angústias, a gente aflora essa emoção numa forma moderada, para que esta emoção seja o nosso GPS para nos levar a esses momentos de alta carga emocional, que são as mesmas emoções que foram ali aprendidas, ou que foram esses eventos que ficaram impressos e marcados. E ali a gente vai mudar a forma de perceber essas emoções, essas lembranças. A gente não muda as memórias, a gente muda a carga emocional, a gente muda a forma como você percebe aquelas emoções. Como? Aí são técnicas, não existe uma técnica da hipnoterapia, a gente vai buscar da psicanálise, do adulto que acolhe a criança, vai buscar da cognitiva comportamental, com essas técnicas expositivas ou de sensibilização sistemática, vai buscar da fenomenologia existencial, às vezes a pessoa entra em conversas com ela mesma, né? É alguma coisa mais filosófica, mais de autoconhecimento, você vai buscar da humanista, né, onde você vai trabalhar de uma forma muito mais empática, enfim, existe uma certa da Gestalt, tem várias técnicas interessantíssimas na Gestalt que podem ser colocadas junto com a hipnose, e tudo isso ajuda a reconsolidar essas emoções, a rever essas emoções. É um trabalho que eu vejo, como estou ali acompanhando, guiando, é tão bonito, porque as pessoas se conectam a elas mesmas de uma maneira tão intensa, tão, quando elas se doam, quando se engajam no processo, e isso realmente faz com que ela reveja tudo isso que ela passou, se acolhendo, se amando, se amparando de uma forma muito bonita. Que legal. Não, muito legal, Rodrigo. A gente já teve, né, a oportunidade de conversar algumas vezes e os relatos, os depoimentos, né, dos clientes que passam com você. É muito legal de ver o resultado, porque o resultado é rápido, né? A Sim, pessoa sim, sim, sim. muito bacana. Que aí eu já conecto já essa conversa com uma outra pergunta que chegou aqui da Ellen, a Ellen Soares de Guarulhos, e ela fala que ela tem muito medo de altura. E aí entra nessa questão também, né, que você falou. E ela pergunta se a hipnoterapia pode ajudá-la de alguma forma nessa questão de medos, né? Sim. Ellen, a forma que você colocou está certo. Como pode ajudar? Porque, assim, os processos fóbicos, existem ali, as coisas são muito dicotômicas quando a gente fala de fobia, né? E eu preciso ser mais honesto nesse sentido. Tem pessoas que falam, não, a gente faz uma técnica com a PNL, que é assim, assim, assado, a pessoa sai outra pessoa. Não, com a hipnose, 2 minutos, a pessoa nunca. Não é bem verdade isso. Por quê? Porque uma fobia é um processo que ficou tão enraizado de medo, e medo naturalmente é algo para sua proteção, então não é tão imediato assim. O que a hipnoterapia pode fazer é utilizar de técnicas já padrão ouro de tratamento da TCC, cognitiva comportamental, que é a de sensibilização sistemática, junto com a hipnose, para abreviar esse processo. Isso é uma técnica. Eu, no processo da hipnose regressiva, eu posso justamente voltar, revisitar, reviver, revivificar esses momentos onde houve esse aprendizado, vamos colocar assim, o aprendizado do medo, né, para então promover ali, facilitar uma compreensão e uma sensibilização nesses momentos, em vários outros momentos.
Porém, não dá para ser tão marqueteiro como algumas pessoas falam, que vai ser assim e você vai sair lindo, bonito, maravilhoso, pulando de paraquedas, saltando de paraquedas. Não, cada um é cada um, né? Como eu te falei, eu não sou muito ligado a tratar fobias, mas tem gente que é só especializada em tratamento de fobias com hipnose. É interessante? Tem validação? Tem. Validação no sentido de empírico e anedótico, né? Não científico, mas eu acho que eu vejo tantos colegas gerando tantas melhorias, promovendo tantas melhorias nesse processo fóbico, que eu acho válido, pelo menos, né, ter essa possibilidade a mais de recurso terapêutico. Muito interessante, olha aí, que legal, né? Eu estava vendo também, tem coisas da programação neurolinguística também, PNL, que ajuda também bastante para essas Sim, questões, outros também recursos, né, que sim, podem ser agregados, como você falou também, né? sim, sim. Muito bem, deixa eu fazer uma pausa aqui na nossa conversa, porque eu quero reforçar a parceria que nós temos com a FEAL. É sempre importante agradecer essa parceria já de tantos anos e lembrar a todos os nossos queridos ouvintes que sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm 15% de desconto nos serviços, nos cursos, em tudo que o Instituto Evoluir oferece. Então, se você ainda não conhece o Instituto Evoluir, venha conhecer. Nós estamos aqui na rua Fernandes Pinheiro, número 295, no Tatuapé. É pertinho do metrô Tatuapé e vale muito a pena conhecer o espaço. Tem um jardim maravilhoso. Você vai chegar aqui, você vai tomar um chazinho, um cafezinho, vai ficar no jardim, vai se abastecer de boas energias e conhecer aí excelentes profissionais como o Rodrigo e tantos outros que estão aqui à disposição para te apoiar nessa área do desenvolvimento humano. Então, vale muito a pena conhecer. E também quero aproveitar aqui para você que gosta da programação da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, para que você continue colaborando e contribuindo para que essa programação se mantenha no ar e você pode se tornar também um sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Então, para isso, você pode colaborar espontaneamente pelo Pix, que é o número celular, é o 11 972610272, ou, se você preferir, entra no site feal.colabore.org para obter todas as informações e também se tornar um sócio. Vai ser muito bom ter você conosco aqui. Muito obrigada pela sua audiência mais uma vez. Muito bem, recados dados, inclusive, ó, marca já uma sessão com o Rodrigo. Liga aqui no nosso telefone, entra no site, tem todas as informações lá no site sobre a hipnoterapia. Se você ficou já interessado em conhecer um pouco mais do trabalho do Rodrigo, já liga e já agenda a sua sessão com ele. Muito bem. Tem uma pergunta muito boa aqui do Bruno Gouveia, de São Paulo, que ele pergunta assim, olha só que legal, Rodrigo, o que pode dar errado em uma sessão de hipnoterapia? Pode dar alguma coisa errada? Pode dar ruim na sessão, Rodrigo? Como é que é isso? Olha, existem muita mística envolvida nisso, mas via de regra, se o profissional ele é um profissional com experiência, ele tem um conhecimento, tem bastante conhecimento sobre não só a hipnose, mas sobre como a mente funciona, o máximo que pode dar errado é ele entrar como ele saiu, ou seja, inócuo, né? As pessoas falam, e se eu me retraumatizar, né? Que eu já ouvi falar isso, né? Mas essa pessoa que chega e fala assim, e se eu me retraumatizar? Mas ela chega lá tomando dois ansiolíticos, três antidepressivos, né? Um benzodiazepínico, sei lá, ela está tão cheia de medicação para controlar o quê? O trauma em que ela vive. Então ela não vai se retraumatizar, não existe isso. E ninguém vai chegar numa terapia com hipnose para promover um estado pior do que ela se encontra. Não. Tudo é alinhado, tudo é conversado, por isso que eu faço a psicoeducação antes, porque eu falo assim. Olha, a hipnose regressiva, em algum momento, ela pode aflorar, né, memórias,
que não são tão agradáveis. Você está pronta para revisitar isso, colocar pontos finais, pedras finais nessa história que de alguma maneira ainda vem guiando, não é a lembrança em si, mas sim a emoção que está arraigada, que ainda vem carregando isso com você, e a pessoa fala, estou decidida. Então, quando ela está decidida, tudo fica mais alinhado. Mas sim, procure um profissional, né? Veja a abordagem dele, veja a experiência dele, veja o currículo dele e com certeza não vai ter problema algum. Muito legal. Olha, Rodrigo, eu acho que a gente vai ter que fazer um outro programa, porque tem mais algumas perguntas aqui que não vai dar tempo da gente passar tudo, então a gente vai fazer uma parte 2 desse programa, tá terminando já, mas eu quero só fazer te perguntar como é que o espiritismo enxerga a hipnoterapia, se você pode falar um pouquinho rapidamente sobre isso, a gente está nos 2 minutinhos finais e deixar sua mensagem final também, Rodrigo, por favor. Então, este livro aqui, O Ícaro Redimido, que é a história, né, a biografia de Santos Dumont quando ele se suicida, né, quando ele se mata. Aqui tem uma coisa muito curiosa sobre como o espiritismo entende a hipnose. Santos Dumont não tinha memória, não vou falar sobre o livro, e foram utilizadas duas técnicas muito curiosas. A musicoterapia, que traz grandes emoções e aflora memórias, e a hipnose. Mas a hipnose, no contexto espiritual, ela é muito mais fluido, né? Muito mais magnetismo. E aqui fala bastante sobre como eles utilizavam a hipnose para trazer essas memórias, né? Então, eu acho que o espiritismo entende que é uma técnica, sim, muito utilizada, porém não igual aqui na Terra, que ali é mais sugestão. Ali sim é mais uma parte mais energética, mais magnética. Tá bom? Sei que tem dúvidas, fico à disposição, agradeço muito a oportunidade dessa nossa conversa e estou aqui, como sempre, de portas abertas para conversar com vocês e agradeço, Michele, a oportunidade. Que legal, Rodrigo. Olha, foi um programa muito fluido, muito gostoso, com muitas informações. Te agradeço também pela participação. Você vai voltar, a gente faz mais um programa, porque ainda tem mais dúvidas aqui que a gente precisa esclarecer. E também eu quero depois ouvir. Você tem uma história muito bonita de como você se conectou com a hipnoterapia, então acho que vale a pena também as pessoas conhecerem essa história. Então, muito legal, estaremos de volta no próximo programa. Eu quero agradecer a todos os ouvintes, agradecer a toda a equipe técnica que sempre nos apoia, Henrique, Rogério, Thaís Cabenguele, nossa produtora, e a todos que estão envolvidos aí. Um grande abraço e até quarta-feira que vem. Gratidão, um abraço, até logo. Você acompanhou Um Novo Olhar.